Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Pausa pra Teologia. O meu nome é Wellington Casagrande e nós vamos começar aqui no canal Pausa pra Teologia uma nova série de vídeos acerca do livro de Ezequiel, que confesso é um livro desafiador por se tratar de um livro profético. E o próprio gênero tem os seus desafios de interpretação. Assim como todo livro profético, existe a semelhança entre os livros proféticos, mas também cada livro profético, e assim também Ezequiel, tem as suas especificidades, a sua teologia, o seu contexto histórico, que nos traz uma grande riqueza para a nossa interpretação. Então a ideia é que no vídeo de hoje a gente explore principalmente questões teológicas, históricas, do contexto, questões preliminares antes da gente entrar no texto propriamente dito. E nos próximos vídeos a gente entre no próprio texto. Então, para começar essa exploração, eu gostaria de compartilhar primeiro um conselho pessoal. Algo que tem a ver com o modo que a Escritura deve ser lida. E principalmente os livros proféticos. Meu conselho é, leia o livro de Ezequiel em voz alta e de uma vez só. Por quê? Porque os livros proféticos têm essa natureza. O profeta ouve a voz de Deus e ao ouvir a voz de Deus, ele transmite a voz de Deus ao povo. Ou seja, as palavras que foram escritas no livro de Ezequiel foram palavras ditas pelo próprio Deus e palavras ditas pelo próprio profeta. Assim, quando a gente reproduz esse mesmo estilo, a gente consegue escutar no texto algo que simplesmente com a leitura ali silenciosa, às vezes não é percebida, né? E o texto bíblico também, ele é feito para ser proclamado, para ser lido em voz alta. Bom, vamos começar o livro de Ezequiel, quando que se situa, o que estava acontecendo. Então, o livro de Ezequiel não é um texto fora do seu contexto, fora de um tempo, flutuando no vazio histórico. Não, ele é um livro que tem o seu contexto histórico, está enraizado num período de crise, um período que antecede um pouco ali ao exílio babilônico, mas que passa também pelo exílio babilônico. O ministério profético de Ezequiel está justamente aí, na terra de Judá, antes do povo ser levado ao cativeiro. Capítulo 1 ao capítulo 24, a gente tem vários textos ali que falam sobre a condenação, os ais, lamentos desse povo rebelde que seria levado ao cativeiro. Pois capítulo 24 em diante a gente tem também algumas condenações aos povos vizinhos e estrangeiros e por fim uma mensagem de esperança. Então a gente está falando do período de 598 até o período 586 para os primeiros 24 capítulos, quando então acontece a queda em Jerusalém. Lembrando que as deportações do exílio babilônico acontecem em 3 etapas, se a gente pode dizer, começando lá no ano 606, 597, 586. Então nessas 3 etapas aí, há então a queda ou declínio, a deportação para o povo para as terras babilônicas ali por Nabucodonosor. Então, as mensagens que Ezequiel entregou foram recebidas nesse espaço de tempo. E a gente vai ver que a cada página, a cada texto, existe um reflexo dessa mensagem. Aonde que estava Ezequiel quando tudo isso aconteceu? Ezequiel não estava em Jerusalém, no palácio. Ele era um sacerdote, mas diz o texto que ele estava no exílio babilônico, às margens do rio Quebar, numa cidade chamada Tel-Abib. Pensa nisso, um sacerdote que foi arrancado do seu lar, arrancado do templo, arrancado da sua tradição e jogado a uma terra estrangeira diante de um povo rebelde, e Deus o chama para poder condenar as ações desse povo. Ezequiel, o livro de Ezequiel se destaca justamente por uma organização cronológica muito bem definida. Cada profecia, quase todas, possuem ali algum elemento temporal que nos ajuda a precisar quando que acontece, né? E o evento principal aqui é o exílio do rei Joaquim, datado ali no ano 597. Vamos começar então com o primeiro versículo, que já nos desafia com a menção ali do 30º ano. O que seria 30º ano?
E eu acredito, assim como muitas pessoas que leem esse texto, a opinião mais plausível é que se trata da própria idade de Ezequiel. Ele era um sacerdote. Lembre-se que o sacerdote, aos 30 anos de idade, de acordo com Números 4:30, ele era levado então à consagração ou à sua ordenação. O sacerdote, prestes a ser ordenado, prestes a ser qualificado, né, ali para o sacerdócio. Esse sacerdote é arrancado da sua terra, da onde ele deveria estar, está agora no contexto do exílio, melancólico, sabendo que esse era o momento da sua consagração e ordenação, mas ele está preso à Babilônia. Então reparem o texto, versículo 1 é justamente a visão do próprio profeta. Começa dizendo assim: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, eu tive então as visões de Deus. Já no versículo 2 e 3, a gente parece que tem uma visão exterior. O texto diz o seguinte: no 5º dia do mês, era o 5º ano do cativeiro de Joaquim, que tem a datação principal. Veio expressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel, o sacerdote. Quem era Ezequiel? Sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali a mão de Deus veio, ou do Senhor veio sobre ele. Essa segunda parte parece aqui que se trata da visão exterior de alguém. Talvez percebendo que a menção ao 30º ano não fosse tão clara ao leitor, sincronizou o evento com o que estava acontecendo ali, né, o 5º ano do exílio do rei Joaquim. E aí nos fornece também alguns detalhes cruciais, como quem era Ezequiel, filho de Buzi, um sacerdote, né, utilizando aí a terceira pessoa, diferente de todo o livro de Ezequiel, onde as profecias acontecem na primeira pessoa, eu, Ezequiel, recebendo do Senhor, né? E aí, quem é agora a audiência de Ezequiel, a audiência do livro? A gente percebe que a audiência, o público-alvo do livro, eram os próprios exilados. Eles eram o próprio povo, os compatriotas que estavam ali para servir a Deus. Esses exilados talvez tinham algumas pressuposições falsas sobre a sua segurança. E o grande problema é talvez uma teologia errônea. Uma teologia que pensava que eles poderiam escapar do julgamento divino. Uma falsa segurança tida com base em algumas promessas de Deus, de Yahvé, feita ao povo. Como a promessa da terra, a promessa do estabelecimento do reino davídico, a promessa do templo em Jerusalém. E para eles, o templo de Jerusalém era uma espécie de um amuleto, uma garantia que faria com que Deus não os julgasse em terra estranha, né? Que Deus não permitiria que Nabucodonosor invadisse esse lugar sagrado. Então eles achavam que estavam salvos. E o objetivo de Ezequiel era justamente destruir essa falsa sensação de segurança. E o livro de Ezequiel começa com uma das mais vívidas e complexas narrativas do chamado profético de todas as escrituras, que a gente tem lá em Ezequiel 1 até o capítulo 3. Ela é construída para revelar tanto a majestade de Deus quanto a relutância humana do profeta. O chamado esmagador da visão da glória divina mostra essa cena. Imagine aqui, Ezequiel, um sacerdote exilado, está entre os seus compatriotas à margem do canal de Quebar, na Babilônia. De repente os céus se abrem e ele é confrontado com uma visão de Deus, uma visão da glória de Yahvé, o que o deixa atordoado. Ele descreve seres viventes, rodas que se movem em todas as direções e acima dele um trono com a figura semelhante de um homem, envolto em um brilho e esplendor. A linguagem que Ezequiel utiliza é analógica, repleta de expressões como a aparência de, semelhante a. Isso se deve, em parte, justamente à forma que o texto é construído. Mas isso também reflete o estado
emocional do profeta, que lutava para descrever aquilo que não poderia ser descrito, o que era indescritível. É como se a grandiosidade da experiência transcendesse as limitações da linguagem e da própria gramática. Essa visão aqui serve principalmente a dois propósitos. Primeiro, a proclamar a glória transcendente do próprio Deus. O brilho ofuscante, o trono que aparece, desafia as noções pagãs que os deuses poderiam ser reduzidos a formas físicas. A glória de Yahvé é apresentada de forma indescritível para uma visão que vai além da visão humana, enfatizar a soberania de Deus. E, além disso, também o texto mostra a mobilidade da glória e da soberania de Deus. As rodas com olhos e os seres viventes que se movem em todas as direções mostram o seguinte: Deus não está confinado. Ele não pode ser preso ao templo em Jerusalém ou a próprio Israel. Ele é um Deus universal cujo juízo alcança a todos, aonde quer que essas pessoas estejam. Essa foi uma das mensagens mais revolucionárias ao povo que estava exilado, pensando também que Deus estava exilado e preso à terra de Israel, assegurando-lhes justamente de que Deus ele poderia estar com o povo mesmo quando esse povo estava no exílio. E aqui a gente encontra também o próprio Ezequiel, que cai prostrado diante dessa visão. Uma voz divina diz o seguinte para Ezequiel: filho do homem, Ben-Adã. E o termo aqui não é um termo que fala acerca de uma revelação messiânica, de um título messiânico, mas é um lembrete justamente da humanidade e da mortalidade de Ezequiel em comparação com essa visão que ele teve divina. Então, um chamado aqui à humildade do profeta, que é incapaz de se levantar por conta própria. Diz o texto que Ezequiel é erguido pelo próprio Espírito de Yahvé, que entra nele. E isso estabelece justamente Ezequiel como esse profeta do Espírito, onde a gente vê inúmeras passagens falando da relação de Ezequiel com o Espírito. Um texto conhecido, Ezequiel 37, Vale de Ossos Secos, onde o Espírito leva Ezequiel a profetizar. O homem inteiramente possuído e capacitado pela mão de Deus e pelo Espírito de Yahvé. A missão de Ezequiel é clara. Ele é enviado à comunidade de Israel, descrita por Deus como um povo rebelde, de expressão facial insensível às vontades teimosas. Deus o adverte da rejeição que ele enfrentará diante do povo. Mas não tenha medo deles, nem te assuste com as palavras desse povo, porque eles são casa rebelde. Então, Deus torna, diz o texto, a testa de Ezequiel tão dura quanto um diamante, a fim de que Ezequiel possa receber também essa rejeição do povo. Em um dos momentos mais simbólicos, Deus ordena a Ezequiel que ele não coma um rolo de livro, que está escrito na frente e no verso com lamentos, prantos e ais. Ao comer o rolo tem sabor de doce como mel. E esse ato simboliza a internalização completa da palavra de Deus. Ezequiel deve marcar, aprender e digerir a palavra de Deus, a mensagem divina, internalizando e tornando-a sua. Mesmo que o conteúdo seja de juízo, a obediência à palavra de Deus é em si doce como mel. Isso também significa que ele deve transmitir a mensagem de Deus ipsi literis, sem alteração, tornando a palavra de Deus a encarnação na sua vida. A resistência e a responsabilidade do povo não deveria ser um empecilho para o profeta. Então, após essa intensa experiência, Ezequiel torna aos exilados e permanece 7 dias em estado de choque. Diz o texto que ele estava amargurado, na fúria do seu espírito. O seu silêncio reflete justamente essa luta interior e uma resistência ao chamado. E aí a gente tem o famoso fala atalaia. Deus estabelece a responsabilidade individual de Ezequiel. Ele diz o seguinte: se ele, Ezequiel, não avisar o ímpio e este morrer, o seu sangue será requerido do profeta. No entanto, se ele avisar o ímpio e esse não se arrepender, o ímpio morrerá,
mas o profeta terá salvo a si mesmo. O mesmo se aplica ao justo que se desvia. Se não for avisado o justo e morrer, o seu sangue será cobrado de Ezequiel. Mas se o justo for avisado e ele se arrepender, ele viverá e Ezequiel também terá o livrado. Então essa mensagem severa confirma justamente a relutância de Ezequiel, mas a determinação de Deus em superar essa relutância, enfatizando que o profeta é um mensageiro responsável por soar esse alarme, independentemente da resposta do povo. E aqui a gente percebe a própria retórica do profeta para poder persuadir o povo. Então, nessa dinâmica retórica, Deus é o principal agente que busca persuadir o povo. Ezequiel é o porta-voz de Deus para a persuasão. A audiência que está sendo persuadida é o próprio povo de Judá, exilado na Babilônia. E a mensagem de Deus é o meio pelo qual a persuasão acontece. O objetivo retórico de Ezequiel é justamente destruir essa falsa sensação de segurança dos exilados, que acreditavam que a sua teologia, a existência do templo e as promessas antigas os protegeria do juízo divino. Então ele buscava transformar essa percepção sobre o relacionamento com Javé e o seu comportamento. Então, para isso, Ezequiel emprega uma mistura criativa de retórica, com visões elaboradas, como, por exemplo, visão do trono carruagem, a do templo, com ações simbólicas, como a da panela e do cerco de Jerusalém, e também com disputas, nos quais ele refutava a crença do povo. Além disso, Ezequiel também utiliza lamentos, ais, oráculos de juízo, e o seu estilo, ele está recheado com uma linguagem forte, colorida, chocante, vívida, que tem o intuito de alcançar a sua audiência, que tem um coração endurecido diante de Deus. A fórmula que é utilizada pelo profeta tem a ver com a seguinte forma: a palavra de Deus veio a mim dizendo. A palavra de Deus veio a mim dizendo. Ou assim diz o Senhor Yahvé, que serve para reforçar que a mensagem não é sua, mas a mensagem é de Deus, como se cada profecia fosse assinada pelo próprio Deus, garantindo a veracidade do livro de Ezequiel. E apesar do tom sombrio de grande parte da pregação inicial do profeta, o livro de Ezequiel oferece uma visão aprofundada do caráter de Deus, revelando o caráter de Deus na própria ação histórica. E aqui, por exemplo, a gente tem nos primeiros capítulos ali, a gente vai trabalhar isso com mais cuidado, a ideia da soberania e da transcendência de Deus. O Ezequiel nos mostra que Deus não está limitado geograficamente, não está limitado na sua ação em um local específico, mas o seu domínio é universal. E também, Ezequiel nos mostra um Deus que fala ou que se revela por meio da sua ação. As palavras de Yahvé não são vazias, são palavras, ações, palavras que ele cumpre. As suas palavras são o juízo do próprio Deus. Uma vez que ele condena, é o próprio juízo. A Ezequiel é conhecido então como esse profeta do Espírito, que agora precisa emprestar o seu ouvido a Deus e a boca ao povo para que possa falar acerca dos oráculos divinos. Então, nesse primeiro vídeo, nós tratamos de questões iniciais do livro. No próximo vídeo, nós falaremos sobre os primeiros capítulos, que falam sobre essa transcendência, a visão que Ezequiel tem no capítulo 1 e do seu chamado no capítulo 2 e capítulo 3. Se você curtiu esse conteúdo e quer continuar vendo essa série de vídeos, peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe também esse vídeo para outras pessoas, para que possa aumentar ainda mais o nosso alcance. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo Pausa para Teologia. Deus te abençoe.